perdido, Jesus me encontrou. Eu era escravo e me libertou. Eu sou tão indigno, tão vil pecador. Jesus me cobriu com seu manto de amor. Eu sou tão pequeno, tu és o Senhor. Eu sou criatura, tu és Criador. Tua mão me ampara, me livra do mal. Teu toque restaura, traz cura real. Aleluia, aleluia. Glórias te dou pelo que tu és e por tudo que tu farás em mim. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Eu era sozinho, Jesus me acolheu. Eu não era nada, Jesus me escolheu. Sua graça alcançou-me na hora fatal. Seus braços arrancou-me das graças do mal. Não mereço nada, em tudo me deu. A paz que faltava já me concedeu. Se apenas confiar nesse dom sem igual, terei vida eterna com Ele afinal. Aleluia, aleluia. Glória te dou pelo que tu és e por tudo que tu farás em mim. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Amém. Ainda em louvor a nosso Deus, cantemos juntos: Santo és Senhor.
Deus Criador, Tu és digno de todo louvor. Grande é, Senhor, Teu amor sem igual, nos livrou do pecado e do mal. Em uma voz vamos todos cantar, Teu poder sempre nos unirá. Aleluia, Santo és, Senhor. Santo és, Senhor, nosso Deus Criador, Tu és digno de todo louvor. Grande é, Senhor, Teu amor sem igual, nos livrou do pecado e do mal. Em uma voz vamos todos cantar, Teu poder sempre nos unirá. Aleluia, Santo é, Senhor. Tua presença, imploramos, Senhor, nossa vida está em Tuas mãos. E aceita, ó Deus, nossa adoração. Amém. Amém. Nos coloquemos em pé agora para cantarmos juntos Vamos Adorar. Vamos adorar ao Senhor, vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação. Possamos ter nosso ser pronto para ouvir Sua voz, que Jesus nos dê muito mais poder, que outros vejam que Ele vive em nós. Ao Senhor, vamos adorar Seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Amém. Querido Pai, mais uma vez estamos na Tua casa de oração.
Queremos te agradecer por mais esta oportunidade de louvar o teu nome e aprender mais sobre ti. Te agradecemos porque está conosco desde o início da escola sabatina e rogamos para que, através do teu Espírito Santo, continue iluminando nossa mente, nosso coração para estes momentos do culto divino. Esteja, Pai, com os dízimos, com as ofertas, que muitas almas sinceras possam ser alcançadas para o teu reino através deste ato. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quero desejar aos irmãos e amigos um feliz sábado, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero transmitir uma informação importante para vocês. O fim do ano já está chegando e 2023 está às portas, quase, né? E para você que ainda não planejou o seu retiro espiritual para o próximo ano, esse é o momento. Procure a equipe jovem. Temos aqui abertas as vagas para o Retiro Espiritual 2023. Será realizado na Fazenda Herculanos, perto ali de Miracatu. Nós já fomos lá uma vez. No próximo ano estaremos lá de novo. Então tem um plano especial para as parcelas, as mensalidades. Procure a equipe jovem, faça a sua inscrição, porque será um retiro interdistrital. Ou seja, outras igrejas também estarão conosco nesse local. Então, não perca a sua vaga, garanta logo, senão você ficará sem. Serão momentos de encontro com Deus, contato com a natureza e também interação com nossos irmãos e amigos da igreja. São todos convidados, está aberto a todos. Então, não pode ficar fora. Retiro Espiritual 2023. Já faça a sua programação, procure a equipe jovem, já negocia ali o seu plano especial e vamos estar todos juntos no ano que vem. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe no nosso culto. Provai e vede. História de hoje. Siga adiante. Sou Dionísio Orati e esta é minha esposa, Sabina Vasquez. Nós viemos da Bolívia para trabalhar e viver em Mendonça, Argentina. Não tínhamos nada, nenhum lugar onde deitar nossas cabeças para dormir. Movidos por uma plena confiança em nosso Deus, tentamos conseguir trabalho em alguma fazenda que nos aceitasse. Fizemos de tudo para sobreviver, dia após dia. Eu e minha esposa lavramos a terra para ganhar algum dinheiro no final do mês. Os primeiros anos foram muito difíceis, a ponto de tentarmos voltar para a Bolívia. Mas Deus tinha um plano para nós. Pois quando chegamos a essa região, estabelecemos a presença adventista em Costa de Araújo. Parecia que Deus dizia: siga adiante, eu estou com você. Depois de alguns anos, conseguimos comprar nossa própria terra, onde semeamos tomates, uvas, pimentões e cebolas. Sempre sendo fiéis a Deus com os nossos dízimos, ofertas e pactos. Nos aferrávamos com o trabalho da igreja, visitando, pregando e liderando novos membros. Nesse tempo, tivemos muitas provações e dificuldades com nossas colheitas por causa de pragas, chuvas de granizo, geadas fora do tempo e secas prolongadas. Nossas plantações sofriam com esses acontecimentos e em várias ocasiões perdemos tudo. Mas não desanimamos em nosso trabalho nem na fé e seguimos adiante. Nossa família cresceu. Tivemos 3 filhos e com muitas dificuldades conseguimos mantê-los nos caminhos do Senhor e com a graça de Deus pudemos enviá-los para estudar em universidades adventistas.
2 deles na área da medicina e 1 em engenharia agronômica. 5 anos atrás, iniciamos um processo de cultivo de uvas de mesa e Deus demonstrou sua bondade mais uma vez conosco, dando-nos grandes colheitas e também provendo paz e serenidade em momentos difíceis, quando perdemos toda a produção de uvas. Hoje, nosso negócio prosperou muito. Em algumas ocasiões, nas colheitas, temos até 80 empregados. Nosso tomate é conhecido em toda a região, com uma produção anual de 4.500 toneladas, que são distribuídas nas principais cidades da Argentina. Nossas uvas são muito doces e muito apreciadas por sua qualidade. As vinhas são muito produtivas, devido ao correto manejo e cuidado com a planta. Muitas vezes nos sentimos como Adão e Eva no paraíso, cuidando do jardim de Deus. Temos consciência de que a terra esconde bênçãos em suas profundezas para os que têm o valor, a vontade, a perseverança para colher os seus tesouros. Também sabemos que tudo isso é possível por causa de um Deus que tem nos abençoado. Nesses 30 anos, temos passado por muitas dificuldades, mas também temos visto a mão guiadora de Deus, tanto em nossa vida material como na vida espiritual. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Deus quer abençoar seu trabalho e o seu lar. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Prove ao Senhor nosso Deus e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Prove ao Senhor nosso Deus e verá cair as bênçãos do céu. Se fiel você for a Deus, um milagre se realizará. Se fiel você for a Deus,
Nesse momento, em louvor ao nosso Deus, nós vamos ficar em pé e cantar O Poder do Amor, hino 407. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus. Aceito tua cruz com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. Mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus. Aceito a tua cruz com o poder do amor. Vivendo em ti, Jesus. Aceito em tua cruz com o poder do amor. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa é a promessa que nosso Senhor nos faz na sua palavra. E talvez alguns de nossos irmãos aqui estejam sentindo que estão passando pelo vale da sombra da morte. Nesses momentos a gente desanima e a gente fraqueja na fé. Mas o chamado que nos faz é confiar. Por isso queria convidar você agora nesse momento, você que quer participar dessa oração intercessória juntos, venha até aqui à frente, vamos nos fortalecer juntos, unidos como irmãos em oração, e vamos confiar nesse Deus que é capaz de nos resgatar até do vale da sombra da morte. Na oração erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir.
cremos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder. Enfermos são curados pela fé. Os lares destruídos são erguidos outra vez. A vida nova então se faz. Em atitude de reverência, aqueles irmãos que puderem, vamos colocar de joelhos, falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu és bom e Sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecemos, Pai, porque o dom da vida que nos concedeu foi o Senhor. Quem nos criou, quem tem nos sustentado até hoje foi Ti, Senhor. E queremos agradecer, Pai, e ter o coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos, Pai, porque mesmo em meias provações, sabemos que podemos confiar nas Suas promessas, porque o Senhor não falhou nenhuma das que o Senhor fez, Pai. Queremos pedir agora de maneira especial, por favor, em primeiro lugar, que essas promessas estejam vivas em nossos corações. Sabemos que o Senhor tem reservado grandes coisas para nós se nós crermos, e por isso, Pai, queremos acreditar nessas coisas cada dia mais. Queremos pedir também, Pai, consolo em meio às lutas da vida. A verdade é que muitos aqui de nossos irmãos têm passado por dificuldades, por problemas de várias naturezas, Pai. Familiar, um problema financeiro, um problema de relacionamento, problema espiritual, um problema pessoal, de saúde, enfim, Pai. Muitos aqui vieram a esta casa de oração com o coração apertado, sabendo que esse problema tem lhe afligido. E por isso, Pai, colocando em Tuas mãos tudo aquilo que nos incomoda, confiando que o Senhor pode restaurar, queremos pedir, por favor, Pai, para que, se for da Tua vontade, o Senhor venha realizar essa restauração que tantos corações aqui têm ansiado, Senhor. Restaure, Pai, as famílias, restaure a saúde, os relacionamentos, as dificuldades, Pai, possam ser deixadas de lado, sabendo que o Senhor tem poder de mudar, Senhor. O Senhor tem poder de transformar, o Senhor tem poder de renovar, Pai. Mas se por algum motivo, se for da Sua vontade, sabemos, Pai, que a Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Se for da Tua vontade que isso não seja solucionado neste momento, pedimos por favor então, Senhor, para que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria para lidar com as dificuldades, Pai. A verdade é que precisamos muito disso porque somos pequenos, somos falhos e não temos essa sabedoria por conta própria, Pai. Mas sabemos que por meio de Ti, por meio daquilo que o Senhor faz por nós, da força que o Senhor coloca em nós, por meio do poder do Espírito Santo atuando em nossos corações, podemos ter essa sabedoria. Então pedimos, por favor, que o Senhor derrame essa sabedoria, a iluminação do Espírito, para que assim, Pai, possamos trilhar nossos caminhos sempre conforme a Sua vontade, Senhor. Que o Senhor direcione nossas famílias, nossa casa, direcione nossos afazeres, que seja sempre conforme a Sua vontade. E que possamos ter o coração cheio de alegria, sabendo que o Senhor operou um milagre em nossas vidas, Pai. Pedimos para que o Senhor continue conduzindo esse serviço de culto, que seja para a Sua honra e glória, e cuida de cada um desses Seus filhos. Perdoa os pecados deles, Senhor, assim como o Senhor também venha perdoar os meus pecados, porque também tenho falhado contra Ti, Senhor. Que possamos cada dia mais ter o coração arrependido, reconhecendo nossa condição humana, pecadora, e sempre reconhecendo, Pai, que precisamos de Ti para seguir e que o Senhor tem um plano especial para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos Seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em Suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu
querer. Amém. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Venha, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, amigos. Hoje eu vou contar uma história de um garoto muito valente. E muito amigo de Deus. Seu nome é Davi. Davi tinha 8 irmãos. Ele era o caçula. Davi era pastor de ovelhas e cuidava muito bem delas. Teve um dia que um leão tentou atacar as suas ovelhas. E Davi enfrentou elas. Os leões fugiram. E também um urso tentou atacá-las as ovelhas. Mas Davi não deixou isso acontecer. O urso caiu no chão. Com o seu cajado e matou ele outra vez. Os irmãos de Davi eram soldados e teve um dia que eles estavam no campo de batalha contra os filisteus, mas eles enfrentavam eles e ofendiam o nome de Deus. E Davi foi até lá levar comida para os irmãos e eles foram contar. O pai mandou Davi levar comida para os irmãos, porque já estavam muito tempo lá. E quando Davi ouviu que eles estavam falando muito mal do Deus dele, ele se decidiu que ia lutar com aquele gigante. E ele foi lá. Ele girou a funda e o gigante caiu. E o Davi ficou muito feliz porque o Deus dele deu poder para ele. E quem quer ser igual
Quem quer ser igual a Davi e enfrentar gigantes dificuldades? Levanta a mão. Agora vamos fazer oração? Por favor, Senhor, muito obrigado porque estamos aqui hoje. Por favor, que o Senhor dê um pouco de poder para nós que sejamos igual Davi, como que ele foi corajoso. Que não podemos enfrentar sozinhos, mas só com o Senhor podemos. Por favor, cuide de nós todo esse culto em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos.
entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve. Deus sabe, Deus ouve. Deus vê. Amém. Essa música falou o meu coração. Obrigado, Noemi, por trazer essa mensagem, essa oração cantada, essa entrega, que mostra como Deus sabe de todas as coisas e enxerga fundo no nosso coração. Quero agradecer também aqui a Melissa pela história, e eu fico muito feliz quando eu vejo as crianças participando, porque é uma forma de envolvê-los, de uma forma de incentivá-los, de uma forma de criar os futuros líderes da igreja. Parabéns. Que Deus seja louvado, que Deus continue abençoando a sua vida, e hoje, mais uma vez, eu quero rogar a Deus que abra a nossa mente para compreender a palavra que Ele preparou para nós nesta manhã. E para isso, eu gostaria de convidá-lo a fazer uma oração, a buscar a Deus em oração neste momento, pedindo a orientação do Espírito. Feche seus olhos e vamos falar com Ele. Querido Pai, abra nossa mente neste momento, para compreendermos a Tua palavra, não a nossa maneira, mas a maneira como o Senhor quer que compreendamos. Como seres humanos, nós tiramos as nossas próprias conclusões, mas neste momento nós queremos colocar a mentalidade e os desejos humanos de lado. E nós queremos apenas enxergar aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos. Nos ajuda para isso, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Estão curtindo aí o friozinho fora de época, o verão, o primavera, o inverno, tudo ao mesmo tempo, não é mesmo? E isso faz com que o nosso corpo tente se adaptar no mesmo dia com as 4 estações do ano. Essa semana eu fui almoçar em casa e eu estava de carro, falei, bom, o tempo está firme, estava um sol forte, falei, resolvi, eu vou de moto, né, porque o sol. Cheguei em casa à tarde molhado, a chuva. Mas são bênçãos que Deus proporciona para nós. São bênçãos. E eu queria agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá. Vamos abrir a palavra. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, e no verso 9.
Aqui no capítulo 5 de Mateus, nós encontramos as bem-aventuranças. Eu não vou falar aqui de todas as bem-aventuranças, eu gostaria de me demorar em uma bem-aventurança especificamente. Mateus capítulo 5, no verso 9, diz o seguinte: Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como as outras bem-aventuranças, esta daqui vai contra a maneira de pensar dos judeus. Eu imagino quando Jesus estava proferindo as bem-aventuranças, as pessoas que estavam ali ouvindo a Jesus, o que passou pela mente deles. Porque imagina só, Jesus era o Messias, eles estavam ali aguardando um Messias que viria libertar o povo. Não um Messias que estava trazendo uma mensagem de paz, um Messias que traria uma mensagem ou traria uma esperança de libertação do povo. Mateus apresenta Jesus nos primeiros capítulos como o Messias, filho de Davi. E a história e a profecia que eles tinham na época era que o descendente de Davi, o Messias, seria o libertador do povo. Mas como alguém que vai libertar o povo prega uma mensagem de paz? Eu imagino um libertador, um guerrilheiro, um guerreiro subindo à frente da multidão e inflamando a multidão para a guerra, e não inflamando a multidão ou incentivando a multidão para a paz. O Cristo ou Messias, ele deveria ser um libertador nacional. E esta era a esperança das pessoas, era a esperança do povo, mas Jesus, ele vem trazendo uma mensagem o contrário. Houve 3 grandes períodos de escravidão do povo: o período egípcio, o período babilônico e agora o período romano. Os 2 primeiros períodos havia sido solucionado através de uma diplomacia. O terceiro, uma solução política, aliás. O terceiro era esperado a mesma coisa. Para os judeus do primeiro século, um Messias que nem sequer libertasse a nação politicamente, era difícil de ser considerado o Messias genuíno. É à luz dessa expectativa que nós vemos a proclamação radical de Jesus, para que eles deveriam ser pacificadores e não zelotes, que deixava ali o seu punhal a ponto de guerra. Como de costume, Jesus, ele inverteu as coisas. O seu reino é um reino de ordem diferente do mundo. É de ordem diferente daquela esperada pelos judeus. Naturalmente, Jesus, ele viera como vencedor. Ele viera para derrotar as forças do mal. Ele viera para subjugar os princípios do reino de Satanás. Ele viera para salvar as pessoas do pecado. Em Mateus capítulo 1, no verso 21, diz exatamente isso. Que Jesus, ele veio para libertar. Jesus, ele veio para salvar as pessoas do pecado. Jesus, ele não veio para promover guerra. Jesus, ele não veio para promover discórdia. Jesus, ele veio para promover a paz. Para promover a paz. Ele dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o povo do quê? Do pecado deles. Qual é a raiz do problema? Por que existe tanto rancor e tanto ódio em nosso planeta? Essas características indicam um radicalismo da explicação que Jesus deu acerca do caráter cristão. Normalmente nós não somos mansos ou pacificadores naturalmente. A nossa natureza não é assim. A própria palavra de Deus diz que nossa natureza ela é má. Nós nascemos em pecado e a nossa tendência é o mal, a nossa tendência é fazer a coisa errada. Naturalmente, nós somos assim. E por isso que Jesus pediu e Ele pede constantemente para que cada um de nós promovamos a paz, promovamos a cada dia.
Existe em cada coração não somente um poder intelectual, mas espiritual, uma percepção daquilo que é reto e daquilo que é bom. Mas também existe no coração do ser humano aquilo que é mal. O livro Educação, página 29. Este desejo, porém, luta em nosso coração contra uma tendência herdada de Adão, que é o mal, que é o pecado. Em vários sentidos, a vida seria bem mais simples se individualmente nós pudéssemos identificar o ser humano que é bom e o ser humano que é mal. Seria muito mais fácil, porque se eu tenho uma tendência má, eu me relaciono com as pessoas má, e eu sei que aquela pessoa é má, eu me relaciono com ela. Agora, se eu sou bom, naturalmente eu vou procurar as pessoas que são boas. Porém, dentro de cada um de nós, isso é difícil conseguir identificar, olhando e dizer, este é mau e este é bom. Seria mais fácil se fosse assim, mas não é. Diariamente nós percebemos e nós vemos conflitos entre os princípios do reino de Cristo e os princípios do reino do mal. Um padre anglicano chamado Stuart Kennedy, ele detectou a essência do problema quando ele mencionou que há um pouquinho de santo e algo de pecador dentro de cada um de nós. E isto ele identifica que é um grande começo. Todo ser humano é um grande começo. Porém, isso é bom de certa forma e ruim também, porque um grande começo não é o suficiente, porém é um começo. Precisamos saber que dentro de nós existe tendências boas e tendências más, porém nós precisamos saber para onde nós vamos pender, para onde eu e você vamos direcionar as nossas forças. Deus, Ele quer entrar em nossa vida e completar este começo, completar a obra. Parte dela será nos tornar pacificadores. Qual é a razão do grande conflito no mundo? Por que razão o mundo vive num conflito intenso, diário e praticamente desde que começou a história da humanidade? Se as nações pregam tanto a paz, se você ouve nos meios de comunicação, as nações fazem grandes reuniões, reúne grandes líderes mundiais para promover a paz, assinam acordos, assinam tratados, mas na prática o mundo vive em guerra, o mundo vive em discórdia. Cada governo tem o seu exército pronto para a guerra. Se o mundo promove a paz, por que existem tanta preparação para a guerra? Você olha todos os lugares do mundo, existem exércitos preparados para defender a sua nação, para guerrear. A história do mundo, ela é repleta de guerras, de agressões. Se você olhar no noticiário, você vê as guerras internas, guerras externas, guerras políticas, guerras de ideologias, guerras o tempo todo. E o mundo continua pregando a paz. A resposta é simples: por causa do pecado. Insinuar todos os problemas humanos, quer entre indivíduos, quer entre nações, é a característica pecaminosa da cobiça, da ganância, do egoísmo, do egocentrismo. Pregamos a paz, mas estamos prontos para promover a guerra, porque queremos defender os nossos próprios interesses a todo custo, a todo momento. Não podemos nem começar a entender os problemas do nosso mundo, senão quando começarmos a entender a doutrina bíblica do pecado. É o pecado e o seu sórdido resultado que torna tão difícil promover a paz no mundo. Que torna tão difícil. Foi o pecado que levou ao fracasso todos os importantes planos de paz que ocuparam toda a galeria da história humana, das histórias diplomáticas. É o pecado.
Os problemas básicos do nosso mundo não são econômicos, não são de natureza políticas, não são de natureza sociais. Não. O verdadeiro problema é a atitude das nações e dos indivíduos de colocar a sua própria vontade ou o seu próprio desejo pessoal acima de tudo e acima de todos. Basicamente, a regra no mundo hoje é a seguinte: se você é mais forte ou grande o suficiente, você pode levar ou fazer o que você quiser. Você pode determinar que as outras pessoas, as outras nações, os outros indivíduos que são menos fortes do que você, tenham que te obedecer de alguma forma. Você pode pegar ou fazer o que você bem entender. Consequentemente, se você é mais fraco ou menor, você tem que aceitar o que as outras pessoas dizem. Ou então, para promover a sua própria vontade, fazer às escondidas aquilo que é errado, aquilo que talvez seja repreensível aos olhos das pessoas. Entende como é o mundo? Entende como é? Se a paz deve algum dia reger o mundo, são necessários novos corações, novas mentes e novas atitudes. Este é um espírito pacificador, tão necessário. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 28 e no verso 25. Provérbios 28, verso 25. Aqui nós encontramos, veja, este é o espírito pacificador tão necessário em nosso mundo cheio de contendas. É difícil conseguirmos promover a paz. A cobiça, o cobiçoso levanta contendas, mas aquele que confia no Senhor prosperará. Será que eu estou promovendo a paz ou estou promovendo a discórdia e a contenda? Nós falamos dos conflitos no mundo, mas por que então existem conflitos dentro da igreja? Qual é a razão? Se a igreja é, pelo ideal, o lugar mais pacífico do mundo, por que existem tantos conflitos entre nós? Martinho Lutero, ele gostava de contar a história de dois bodes. Dois bodes que um dia se encontraram em cima de uma ponte estreita que atravessava um penhasco. Eles, ao se encontrar ali no meio do penhasco, não tinha como voltar de costas para um lado nem para o outro. Se eles brigassem ali em cima, a chance deles caírem no precipício era grande. Então, em uma conversa rápida entre os dois, um decidiu se deitar e o outro passou por cima para atravessar o penhasco. E assim, continuaram cada um o seu destino. A moral da história, comenta Lutero, é fácil. Fique contente se você for pisado a pés em favor da paz. Fique contente se você for contrariado em favor da paz. Lutero, ele se apressou em acrescentar que ele estava falando do orgulho, da dignidade de uma pessoa e não da consciência dela. Mas por que temos tantos problemas na igreja? Você poderia perguntar, nós não deixamos o mundo para nos unir à igreja? Por que então existe tantos problemas aqui dentro? Há igrejas que mais se parecem trincheiras, onde as pessoas se caracterizam como soldados, e a Bíblia fala que nós somos soldados de Cristo, mas as pessoas se caracterizam de forma real como soldados e ficam em trincheiras dentro da igreja, defendendo o seu território, o seu pensamento, a sua maneira de agir, e então ataca o irmão por pensar diferente, ataca o irmão por agir diferente. E me desculpe, irmãos, mas eu vou abrir aqui um parênteses. Estamos vivendo uma época onde os ataques existem a todo momento por conta de política.
defendendo uma ideia daqui, uma ideia dali, nós não respeitamos os limites e então nos atacamos como em trincheiras, defendendo o nosso ponto de vista e brigando com os irmãos por pensar ou agir diferente. Nós não mais tratamos em campos de ideias. Fechando aqui o parênteses. Será que a sua igreja é assim? A resposta, mais uma vez, é simples: por causa do pecado. O pecado que assola a humanidade faz com que nós pensamos diferente, nós agimos diferente, defendendo nosso próprio interesse. Mas aí vem a pergunta: nós não desistimos do pecado para seguir a Cristo? Se eu e você somos cristãos, teoricamente nós desistimos do pecado para seguir a Cristo. Sim, os cristãos desistiram, mas ser um membro da igreja não é o mesmo que ser cristão. Vir aqui na igreja, sentar no banco, ouvir um sermão, pregar, cantar, não é o mesmo que ser cristão. Então entenda, desistir do pecado faz parte do processo de cristianismo, vir à igreja faz parte do processo, mas tudo isso não quer dizer que você é um cristão. Você pode ser meramente um crente e não um cristão. Ser um cristão não quer dizer que eu não apareça furtivamente de vez em quando, que o eu não apareça furtivamente de vez em quando, cheio de orgulho, e exija que a própria vontade, nossa própria vontade, seja feita no lugar da vontade de Deus, no lugar daquilo que a palavra de Deus pede para que nós façamos. Entende? Seria maravilhoso se todo membro da igreja alcançasse a plena, perfeita santidade no momento que assinasse o livro da igreja, de membro da igreja. Seria perfeito se isso acontecesse, mas esse não é o caso. Não só alguns membros não convertidos, mas até mesmo os verdadeiros conversos têm que encarar a realidade de que a santificação é a obra de uma vida inteira. Quando eu e você assinamos o livro da igreja, isso não nos torna santo automaticamente. Isso é um processo que eu e você precisamos todos os dias. E aí nós nos deparamos com o erro, cometemos acerto, e a nossa natureza, ela precisa pender mais para o lado do acerto do que do lado do erro. E entender que mesmo errando, nós precisamos, mesmo estando do lado de Jesus, nós precisamos nos esforçar para fazer a coisa certa. Essa verdade, no entanto, não é a razão para que se torne humilde, cheio de consideração e amável hoje mesmo. Deus quer torná-lo hoje e fazer de você um pacificador para o seu reino. Existe um trocadilho que diz o seguinte: viver com os santos no céu será felicidade e glória, mas viver com os santos na terra é geralmente outra história. Nós estamos aqui na terra, nós não estamos no céu ainda. Mas nós precisamos viver uma vida digna aqui na terra. Será que lá no céu eu também vou viver em trincheiras? Defendendo o próprio interesse? Brigando por aquilo que eu quero? Brigando pelas minhas ideias? Discutindo com os outros irmãos que estarão lá com você? Será que lá no céu será assim? Viver como santos aqui na terra é outra história. Qual será o perfil de um pacificador? Um dos grandes paradoxos da vida de Cristo é que, mesmo sendo ele o príncipe da paz, como diz lá em Isaías capítulo 9, verso 6, o fato de aceitar a Jesus muitas vezes traz espada. E se você ler Mateus capítulo 10, no verso 34 e verso 35, diz que quando nós aceitamos a Jesus, muitas vezes nós encontramos inimizade até dentro da nossa casa. O verso diz o seguinte: eu porei inimizade, porque quando você aceitar a mim, talvez
o seu marido não vai gostar. Quando você me aceitar, talvez os seus pais não vão gostar. Quando você me aceitar, o seu vizinho não vai gostar. Jesus, ele é o príncipe da paz, ele traz a paz ao mundo inteiro, porém, aceitar a Jesus e viver de acordo com os princípios nem sempre traz para nós a paz que nós imaginamos que iríamos aceitar. Traz espada. Este paradoxo está baseado no fato de que os princípios do reino de Cristo são opostos aos princípios do reino do mundo. Ou eu aceito um, ou eu aceito o outro. Quando eu quero aceitar os dois princípios do reino de Cristo e do reino do mundo, isso vai conflitar dentro de mim. A minha mente vai ficar confusa, e nós estudamos na lição da Escola Sabatina Jovem essa semana, e eu achei bem interessante, eu gostaria de trazer aqui um texto que nós estudamos essa semana, e eu achei muito interessante, porque o texto traz exatamente aquilo que nós estamos falando aqui. No livro Patriarcas e Profetas, na página 29 e página 30, diz que Satanás, ele insinuou que por egoísmo, o Senhor desejava privar o povo do fruto. Com receio de que chegasse a um nível de igualdade com ele, foi por causa das suas maravilhosas propriedades que transmitiram sabedoria e poder, que ele lhes havia proibido de prová-lo. Ou seja, Satanás, ele enganando, tentando enganar e colocando que a doutrina dele é a certa de Jesus errado. E diz no grande conflito, na página 495, que Satanás se esforça constantemente para atrair a atenção do ser humano em lugar de Deus. Induz as pessoas para olhar para bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, ao invés de examinar as Escrituras e aprender pelas Escrituras qual é o seu dever. Então, dominando a mente desses líderes, consegue influenciar multidões de acordo com a sua vontade. Veja o que Satanás ele faz. Ele já fez no passado, ele continua fazendo hoje. E ele vai continuar fazendo até que Jesus volte neste mundo e coloque por fim todo o mal. Todo o mal. Os cristãos devem frequentemente desfrutar a paz de espírito nesta vida. Afinal, as bênçãos é para os pacificadores, não para os que amam a paz. Qual é a diferença? Mas se eu amo a paz, eu então procuro promover a paz, nem sempre. Pergunte para as pessoas que estão aqui, quantos aqui amam a paz? Se eu pedisse para levantar as mãos, todos aqui levantariam as mãos, porque ninguém gosta de briga, de guerra o tempo todo. Agora, se eu pergunto para você, você promove a paz? Aí é outra questão. E a bênção de Mateus capítulo 5, verso 9, não é para quem gosta da paz, é para quem promove a paz. E existe uma diferença muito grande. Você promove a paz? O caminho para a paz suprema está em firmar-se nos princípios de Deus. Se a pessoa ama a paz de forma errada, ela pode causar um problema em vez de paz. Tal pessoa, por exemplo, pode permitir que se desenvolva uma situação ameaçadora ou perigosa. Se eu amo a paz, talvez por não querer conflitar ou questionar alguém que esteja fazendo uma coisa errada, eu deixo com que ela faça e eu não uso o meu posicionamento de cristão para mostrar o erro dela dentro da Bíblia. Eu quero a paz com todos, então deixo ela continuar no erro. Amar a paz é isso. Agora, promover a paz é muito mais do que isso. Se todos nós tivéssemos o espírito de promovedores da paz, nós não iríamos achar ruim quando um irmão, uma irmã, alguém chega para nós e diz assim: olha, Dinho, eu não gostei da sua atitude. Aquilo que você fez não foi legal. Eu vou ter a humildade de dizer assim: muito obrigado pela sua observação. E analisar se realmente o que eu estou fazendo está certo ou errado. De repente o irmão pode estar equivocado na observação. De repente eu posso estar equivocado na minha atitude. Entende? O que é promover a paz?
não é simplesmente deixar que as coisas aconteçam, é tomar atitude, fazer algo. William Barclay, um escritor e pastor, ele menciona que a paz que a Bíblia diz ser abençoada não provém de evasão das situações, vem de enfrentá-las, vem de lidar com elas, vem de vencê-las. Isso é promover a paz. E promover a paz requer nova atitude. Nova atitude. Abra sua Bíblia em Mateus, lá no livro de Mateus. Nós estamos falando bastante no livro de Mateus hoje. No capítulo 16 de Mateus. E veja, um pacificador é alguém que decidiu mudar de atitude para com a vida de forma radical. Ele decidiu converter-se. Mateus capítulo 16, no verso 24 e no verso 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Isso é mais do que interesse próprio. Isso é mais do que olhar para dentro de si mesmo. Isso é olhar para Jesus. Isso é deixar com que Ele tome conta da nossa vida. Aí as nossas atitudes serão de acordo com o que Ele pede. Promover a paz não é uma atitude normal do ser humano. Não é. Porque nós gostamos de fazer algumas perguntas, não é mesmo? Como as pessoas estão me tratando? Será que eu estou recebendo a minha justa porção? Será que as pessoas estão demonstrando o devido respeito para mim, para comigo, ou por mim? São perguntas importantes. Estas são também perguntas que podem destruir a paz, porque eu estou olhando apenas para dentro de mim, para dentro de mim. Como resposta a esta linha de pensamento, Jesus, ele aponta para a cruz. A maioria de nós jamais terá de suportar uma cruz de verdade, mas todo cristão deve crucificar a natureza obstinada que, acima de tudo, deseja colocar o eu em primeiro lugar e fazer a própria vontade. Para compreender o que Jesus queria dizer, nós devemos lembrar de que o pecado, em seu sentido mais básico, é colocar no centro da nossa vida o próprio eu e a própria vontade. Isso é o pecado. Na sua forma mais básica, colocar o eu e a nossa própria vontade no centro. Isto é pecado. E aí nós nos rebelamos contra Deus. Nos rebelamos contra Deus. E o princípio de vida é centralizado no eu. É tão natural do ser humano que precisa morrer. O teólogo Dietrich, ele falou ao coração quando ele escreveu que quando Cristo chama alguém, ele convida para vir morrer. É pesado. Quando Cristo chama você, ele convida para que você e eu, ele nos convida para vir morrer. Ele nos convida para vir entregar o próprio eu, sacrificar o próprio eu. Mas o mais interessante deste processo de santificação não é a morte, é a ressurreição. Porque quando eu morro para o próprio eu, alguma coisa tem que nascer daí. Alguma coisa precisa nascer. E então, eu preciso permitir um novo nascimento em Cristo Jesus. O processo de tornar-se pacificador começa com uma crucificação e um novo nascimento. Sem essa experiência, meu amigo, minha amiga, sem essa experiência, nós seremos meramente membros da igreja, teimosos, contenciosos, egoístas. Seria uma verdadeira catástrofe de cristão, quando nós não permitimos nascer para Jesus e viver por Jesus.
Somos aqueles membros da igreja que vivem brigando entre si, que vivem defendendo a sua parte, o seu espaço na trincheira da igreja, que discutem por qualquer coisa, que não ficam dentro da igreja quando determinadas pessoas vão pregar e aí não gostam. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ser pacificadores. Devemos orar cada dia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a encontrar a cruz, que é o início do processo de santificação na vida. Ajuda-nos a encontrar a cruz, para sermos transformados verdadeiramente. Não sou eu quem vivo, mas é Jesus Cristo que deve viver aonde? Amém. Que Ele vive em você. Que Ele vive em você. Um verdadeiro pacificador é equilibrado no falar e no agir. Tiago capítulo 1, no verso 19, fala sobre isso. O verdadeiro pacificador, ele é equilibrado no falar e no agir. Talvez uma das mais importantes habilidades do pacificador é saber ficar quieto. E isso é difícil, não é mesmo? Saber ficar quieto. Saber falar na hora certa. Como nós gostamos de defender a nossa posição, no primeiro momento em que nós somos contrariados, nós entramos em conflito. Se soubéssemos controlar a nossa língua, haveria bem menos conflitos no mundo. Bem menos conflitos no mundo. Um mundo de tristeza e de discórdia poderia ser evitado, tão somente se nós recusássemos repetir as coisas quando nós sabemos que ela vai causar algum dano. Sabe quando alguém conta alguma coisa para você e aquilo fica coçando a língua para poder contar, para poder passar para frente? Mas se você sabe que aquilo vai causar dano na vida da outra pessoa, por que promover a discórdia? Promova a paz. Tiago compara a língua a uma fagulha que pode dar início ao incêndio. Tiago capítulo 1, verso 19, né? A nossa língua é como uma fagulha que, quando nós falamos na hora errada, ela pode provocar um incêndio que pode queimar a alma, que pode dar o início a um grande incêndio. Uma vez que as palavras saem da nossa boca, elas não podem mais ser recolhidas. Não conseguimos mais trazer de volta. O temperamento, o nosso temperamento, ele está intimamente ligado com o controle da nossa língua. Conserve o seu temperamento, escreveu um certo pregador. Ninguém deseja ele. Felizmente, a língua pode ser usada para promover a paz, tanto quanto para promover a guerra. Então, lembre-se do que nós falamos aqui a princípio. Dentro de cada um de nós existe o desejo pecaminoso, mas também existe o desejo de fazer o que é bom. Pender para um lado ou para o outro depende de cada um de nós, depende da nossa atitude, fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Um pacificador, ele também promove os frutos do Espírito, como diz lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, no verso 23, que os frutos do Espírito é o quê? Paz, amor, longanimidade, domínio próprio, mansidão e por aí vai. Esses são os frutos do Espírito e um pacificador precisa promover essas coisas. Todos os dias buscar diminuir os conflitos e não aumentar. Eu repito, nem sempre nós conseguimos isso, porque a nossa natureza é pecaminosa. E por vezes, quando somos provados, em algum momento o nosso temperamento vai sair do controle. Isso não quer dizer que nós somos o pior dos pecadores, isso quer dizer que nós somos pecadores como todos. E carecemos da misericórdia de Deus. Mas quando nós entendemos que carecemos da misericórdia de Deus e permitimos que essa misericórdia faça parte da nossa vida, nós não vamos permanecer no erro, nós vamos enxergar além. Você conhece essa oração, que apresenta alguns aspectos. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que tal fazer essa oração todos os dias? Ao sair de casa, ter isso no pensamento, ter isso na mente. A pessoa pacificadora se envolve em ajudar as pessoas a se desenvolver com Deus, através de Jesus Cristo, um relacionamento que resulte em salvação. O pacificador é um ministro de reconciliação. Quando Jesus diz, bem-aventurado os pacificadores, ele diz, feliz, abençoado é você que promove a paz. Como ser um pacificador? Filipenses capítulo 2, no verso 5. Abre a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, no verso 5. Como ser um pacificador? Veja aqui resume como ser um pacificador. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se você for como Jesus, você será um pacificador. É comum que os filhos eles sejam parecidos com os pais, não é mesmo? É muito comum. E às vezes a gente se surpreende quando a gente começa a observar os nossos filhos e enxerga neles algumas atitudes nossas. Isso às vezes é bom e às vezes é ruim, porque eles copiam tudo em nós, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E nós ficamos felizes quando eles copiam as coisas boas que nós fazemos. E ficamos assustados quando eles fazem as coisas que nós não queremos que eles copiem. Às vezes traços da nossa personalidade que nós não gostamos. E às vezes eu sou surpreendido quando a minha esposa diz assim, você é igualzinho seu pai, quando fala, né? Porque fala que meu filho é teimoso, e aí fala que é igual ao pai. Eu falo, mas eu não sou teimoso, né? Aí a gente começa a teimar dizendo que não é teimoso. Mas a gente fica feliz também quando olha, às vezes, as atitudes boas da criança. Isso quer dizer que eles estão nos copiando. Quando eu olho para este verso aqui de Filipenses, capítulo 2, verso 5, eu fico me perguntando, será que eu estou tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Eu estou copiando as mesmas atitudes que Jesus pediu, que Jesus fez, que Ele orientou? De modo semelhante, nós somos chamados filhos de Deus, e se somos chamados filhos de Deus, nós devemos procurar ser igual, mais semelhantes a Ele. Se continuarmos lendo a passagem, nós veremos que Ele se humilhou e Ele se tornou obediente até a morte. O restante do verso diz isso, o restante dos versos. Ele se humilhou, Ele se tornou obediente e Ele morreu lá na cruz. Ele se tornou servo por nós. Em outro lugar nos é dito, lá em João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi um dos primeiros versos que quando criança eu decorei. E na casa dos meus pais nós tínhamos o costume de recitar um verso da Bíblia durante o pôr do sol. E começávamos ali com os mais novos até os mais de idade. E esse era o verso que eu gostava de falar quase todos os pôr do sol. Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui o verso não consegue especificar o tamanho desta maneira.
era tão grande, que então, vamos colocar aqui o tal maneira, né? Que deu o seu único filho, para que você, quando cremos, quando aceitamos, tenhamos a vida eterna. Devemos nos tornar servos, não só de Deus, mas também dos nossos semelhantes. Mas quando nós falamos que precisamos nos tornar servos, e aí nós damos um passo atrás, porque nós gostamos de ser servidos e não de servir. Mas a palavra de Deus, o tempo todo, ela menciona que nós precisamos ajudar as pessoas, independente do que nós vamos receber em troca. Devemos dar de nós mesmos, como Cristo deu a nós. Devemos ser semelhantes a Deus, porque somos seus filhos. Os pacificadores não serão apenas semelhantes a Deus ao promover a paz. Eles experimentarão também a paz de Deus em sua vida diária. A graça de Cristo recebida no coração subjuga a inimizade, afasta a contenda, enche o coração de amor. Aquele que se acha em paz com Deus e com seus semelhantes não pode se tornar infeliz. Em seu coração não se acha inveja, não se acha suspeitas ruins. Ali não se achará ódio, não dará guarida para o ódio. O coração que se encontra em harmonia com Deus compartilha da paz do céu e difundirá ao redor de si a sua bendita influência. O Espírito da paz repousará qual orvalho sobre os corações desgostosos e turbados pelos conflitos mundanos. Se você e eu não nos destituirmos do próprio eu, seremos infelizes para sempre. Sabe por quê? Porque sempre vamos buscar que alguém nos agrade e sempre vamos ser desagradados. Essa semana, conversando com alguém, eu não me lembro quem era a pessoa, falando de expectativas, eu disse assim: com relação ao ser humano, eu sempre mantenho as minhas expectativas baixas, com relação ao que o ser humano vai me entregar, ao que o outro vai me entregar. E a pessoa me questionando disse: mas por quê? Você não tem esperança no ser humano? Eu disse: sim, esperança é diferente de expectativa. A minha esperança são as maiores, são as melhores possíveis, de que todos os dias o ser humano ele possa melhorar, se ele se aproximar de Deus. Mas a minha expectativa de que este ser humano vai me agradar, elas são as mais baixas possíveis. Sabe por quê? Porque eu não espero que o outro me agrade. Se eu não espero que o outro me agrade, eu nunca vou me decepcionar com o ser humano. Agora, se eu espero que o outro me trate bem, na primeira oportunidade que ele falar uma palavra mais ríspida para mim, eu vou me decepcionar, eu vou ficar triste, eu vou chorar pelos cantos, porque o irmão, a irmã, o amigo, a amiga tratou mal ou falou mal. Entenda, esperança é diferente de expectativa. Mantenha sempre a sua esperança em dias melhores, mas nunca perca a expectativa em Jesus. É o único que eu mantenho as minhas expectativas a 100%, porque Ele nunca decepciona, Ele nunca decepcionou e nunca vai decepcionar. Nós precisamos, neste momento, reconhecer que muitas vezes não temos sido usados por Deus para promover a paz em nossa igreja. Muitas vezes, eu vou repetir, nós não temos sido usados por Deus para promover a paz em nossa igreja. Temos deixado ser usados pelo inimigo, ferindo alguns, magoando outros, destruindo o trabalho da igreja. E nós encontramos muitos líderes da igreja destruindo o trabalho da igreja, ao invés de promover a paz, destrói o trabalho da igreja. Precisamos de uma reforma urgente, mas não é uma reforma na igreja, é uma reforma aqui dentro, é uma reforma dentro do coração. Se formos a Jesus hoje, tudo começará a mudar. Se continuarmos com Ele amanhã, através do estudo da palavra, o estudo da Bíblia,
e da oração, esta conversão, ela vai promover resultados. Ela vai promover resultados e ela será aprofundada em nosso caráter e seremos igualzinhos a Jesus. Aí nós vamos notar, sabe o quê? Nós vamos notar que a nossa igreja é o melhor lugar do mundo, pois a reforma não aconteceu no pastor, a reforma não aconteceu no ancião, a reforma não aconteceu no líder de departamento, a reforma aconteceu dentro de mim. E enquanto eu esperar que a reforma ela comece, ou a atitude de melhora, de promoção da paz, comece pelo pastor ou pelos líderes da igreja, eu vou continuar sendo um cristão medíocre. Melhor dizendo, eu vou continuar sendo um crente medíocre, um crente pequeno, um crente que só enxerga o próprio eu e não enxerga a Jesus. Um crente que faz com que as pessoas enxerguem apenas o ser humano e não enxerguem a Jesus através de nós. Vamos destruir as trincheiras? Esse é um convite que eu faço para você hoje. Que a guerra possa ser contra o inimigo de Deus, contra as potestades do inimigo. Que a guerra ela possa ser contra as forças das trevas e não entre nós. Que nós possamos ser promovedores da paz, que possamos ser cada dia mais semelhantes a Jesus. Esse é o convite que eu faço para você hoje, igreja, para você hoje, cristão. Seja um promovedor da paz, fale de Jesus, pregue sobre Jesus. Eu quero convidar você para cantar isso neste momento. Para cantar esta música que convida a todos nós a sermos mais semelhantes a Jesus. Que este seja o seu desejo. Que não seja apenas uma música. Que este seja, de verdade, o seu desejo. Semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto da minha partida, para ter nessa vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus é a mensagem cantada e vivida. Mais semelhante a Jesus é a vontade escondida de sempre louvar. Mais semelhante a Jesus é o alvo de minha corrida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Semelhante a Jesus é a minha comida e bebida. Mais semelhante a Jesus é a vontade acolhida no meu coração. Mais semelhante a Jesus é a certeza da luta vencida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Amém. Veja que não é apenas em um aspecto da vida. Ser mais semelhante a Jesus em todos os aspectos. Na forma de você falar, na forma de você andar, na forma de você comer, na forma de você se vestir.
Eu espero que esse seja o seu desejo, porque este é o meu desejo. Mesmo vivendo em um mundo de pecado e pecando, eu quero ser mais semelhante a Jesus e colocar a minha vida nas mãos dele, para que ele um dia livre deste mundo todo mal, todo pecado. Que eu e você possamos promover a paz, assim como Jesus promoveu. Feche seus olhos. Querido Pai, assim como nós acabamos de cantar, nós queremos ser mais semelhantes a Ti em todos os aspectos da nossa vida. Nos ajuda para isso, Senhor, porque nós somos pecadores e vivemos em um mundo de pecado. Senhor, nós queremos nos entregar inteiramente nas Tuas mãos. Faz de nós promovedores da Tua paz. Que possamos pregar ao mundo que existe alguém, existe um ser soberano, que é o único que pode trazer a paz a este mundo, porque é o único que pode acabar de vez com o pecado. Nos ajuda, faz de nós agentes promovedores da paz, para que possamos todos os dias da nossa vida sermos mais semelhantes a Ti. Leva-nos de volta para casa em segurança e em paz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar, antes de cantarmos a última música, fazer um apelo à igreja para cantar esta música até o final, a música de encerramento do culto. Todos os cultos nós saímos da igreja quando começam a cantar aqui. Espera cantar pelo menos a primeira parte da música toda. Quando começar a repetição, aí sim nós começamos a sair. Porque senão a gente começa a cantar aqui, aí todo mundo começa a sair ao mesmo tempo e ninguém canta a música final. Vamos louvar? Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei.